Bem-vindos a mais um podcast Papo do Empresário. Eu sou a Angélica Jacob e nós estamos aqui hoje, eu e o William, para a gente dar início a essa segunda... Início não, né? Início a esse episódio da segunda temporada. E essa temporada ela chegou com tudo, né? A gente começou com essa proposta de trazer grandes empresários para esse bate-papo, surpreender, trazer grandes convidados. E é muito feliz de falar que a gente tem conseguido episódio após episódio. É só de peso, né? A gente só tá com um convidado de peso aqui. Exatamente. E hoje a gente recebe um amigo, Felipe Brito, um empresário de destaque na cidade, alguém que tem construído a cidade, construindo bons negócios aqui. Porque é uma fala que a gente traz muito lá da Associação Comercial, do CJT, e eu também acredito pessoalmente. A gente tem que mostrar que no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, tem grandes negócios. E que sim, nós somos um diferencial, a gente tem que sair do negócio daqui para dominar o Brasil. E é isso que o Felipe tem feito em várias áreas, né, meu amigo? Então é um prazer receber você. Eu não vou apresentar o Felipe Brito, porque por mais que eu seja amigo dele há algum tempo, tem muitas coisas ainda que eu acho que ele é a melhor pessoa para se apresentar. Então seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, boa tarde. Felipe. Muito obrigado. Sou Felipe Brito, eu tenho uma empresa de tecnologia, se chama Acto, eu sou CEO dela. A gente está em vários ramos do mercado de tecnologia, principalmente em software e outsourcing. Nós trabalhamos com sistemas de desenvolvimento urbano, expansão urbanística, meio ambiente, licenciamentos, todos os tipos de licenciamento. Então, o que você imaginar que uma prefeitura precisa de licenciamento, nós trabalhamos. Além disso, eu tenho alguns outros empreendimentos. Eu tenho empreendimento no ramo imobiliário, tenho empreendimento no ramo de incorporadora, tenho empreendimentos no ramo de securitização, tenho alguns outros empreendimentos no mercado no ramo de inovação, de apoio às startups, fomentos para startups, para inovar o mercado, trazer ideias, acelerar ideias. E eu gosto muito de ideias. Então, esse sou eu. Estou aqui na mão de vocês. Embora lá. Tá lascado. Amigo, eu queria puxar, até geralmente quem toca essas pausas já a estrutura toda é angélica, mas você gosta de ideias. Para você, o que é a ideia? Porque tem pessoas que falam que a ideia é o que muda o jogo. Então, assim, eu sempre ouvi que uma ideia muda o jogo, e tem pessoas que falam que de boas ideias o cemitério tá cheio. Então, para você, o que é a ideia em si? Eu gosto da segunda parte. De boas ideias o cemitério tá cheio. A ideia é o começo de uma fagulha dentro de uma fogueira. Então, assim, o que é a ideia? É aquele isqueiro que você acendeu. Mas o que é a fogueira, o que é a lenha, o que é o combustível e até onde você quer que queima? Essa é a verdadeira pergunta. Então, assim, ideias todo mundo tem. Vamos dar um exemplo, um cara fantástico que tem aqui no Brasil, chamado Thales, que inventou o Easy Taxi. Puta de uma ideia. Foi um prelúdio de ter um Uber. Mas ele foi o Uber? Não. Então, ideias iguais, ideias existem, todo mundo tem ideias, tem várias ideias repetidas, mas o transformar a ideia num negócio, aí você tem que perguntar qual é o combustível que eu vou queimar. E o que seria o combustível para queimar? Seria a estrutura do modelo de negócios, o cliente? Como que você pensa assim? Porque você tem vários negócios e várias ideias. Como que você avalia as suas ideias antes de virar um negócio, colocar grana e a sua energia e o seu tempo hoje, que é um recurso muito escasso? Até porque a sua diversidade, né, aí nos ramos é bastante diferenciada. Tem ramo financeiro, imobiliário. Como funciona para mim? Eu entendo que a gente pensa no que tem de consolidado, o que o mercado nos apresenta. Então existem ramos que o mercado vem trazendo há centenas de anos. Vou pegar o ramo financeiro. Quantos anos existe o banco? Muitos anos. Desde os primórdios. Então esse é um negócio consolidado, de sucesso, que funciona. Qual é a dificuldade para se tornar um banco? Então eu já tive a ideia, eu quero ser um banco. Mas e a dificuldade? Esse é o combustível. Quanto de força, energia e vontade eu vou me dedicar para mim ter essa ideia consolidada? Isso é o combustível. Então, quando você vai e tem uma ideia, igual, eu amo a ideia de hotelaria. Amo. Fala assim, atender bem, fazer um incantation lá, que eu pego essa palavra que não é nem incantation, é enchantress, né? Mas eu brinco com o português dela, mas por quê? Qual que é a função disso? Eu amo essa ideia de atender. Mas você vai ter que contratar pessoas, você vai ter que treinar pessoas, você vai ter que treinar gentileza.
Num hotel, você precisa muito mais de soft skills do que hard skills. Então você tem que entender o desafio da ideia que você quer. Você quer ter uma indústria, você precisa ter capital, você precisa ter cliente, você precisa ter matéria-prima, você precisa saber aonde que sua matéria-prima vai vir. Então você tem que fazer essas conexões. Na verdade, é uma avaliação muito profunda que poucos de nós a gente faz, assim, de você calcular exatamente o tempo de dedicação, o retorno, né? O que você precisa ali. A gente falou até no bastidor que tempo não volta. Tempo não volta. Tempo não volta. E aí, para você ter algum retorno, além do ego, do orgulho, do ego ali de ter um negócio, né? Só por ter um negócio. Eu acho que o ego é o maior inimigo do empreendedor. Com certeza. Para mim, eu acho que isso que você trouxe é bem legal. Porque assim, o empreendedor, ele precisa estar todos os dias se reinventando. Todos os dias vai nascer alguém que vai te combater, que vai ser concorrente, alguém que vai falar mal do seu produto, alguém que vai pegar o seu produto e vai fazer um igual, ou vai fazer um chinês, que é copy the best, ele vai copiar melhor. E aí, na hora que você entra nesse modelo, você tem que estar pronto. E aí, como eu vou estar pronto? Eu preciso ter humildade para poder reconhecer o que eu preciso melhorar. Se eu não conseguir ter isso, eu vou falir. E a falência é um excelente professor. Porque quando a gente não aprende no amor, a gente vai aprender na dor. Não tem. São os dois maiores professores da vida. Você aprende com o amor da mãe ou com o amor do pai. Qual que é o amor do pai? Filha da puta, para de fazer isso, cara. É isso. Pô, eu tenho 3 filhos. Eu olho pra minha filha e falo assim, cara, você não pode ser preguiçosa. Vai dar ruim. Aí ela fala, mas pai, mas eu vou dormir um pouquinho. Não vai dormir. Você vai levantar e vai fazer suas coisas. E na vida é assim. A gente aprende de um jeito ou de outro. Aí a gente escolhe qual da balança a gente quer aprender. A gente quer aprender com amor verdadeiro, que fala a verdade. Porque amar não é passar a mão. Amar é olhar dentro do olho e falar, cara, você tá errando, você tá fazendo merda, você vai jogar seu dinheiro fora. Esse é um bom modelo. Então, quando a gente traz para os nossos modelos de vida, a vida ensina a empreender. Todos nós somos potenciais empreendedores. Porque a gente sobreviveu. A gente somos brasileiros, num país que está com um problema sério. E a gente está aqui, sobrevivendo, discutindo inovação, aprendendo a melhorar. Sendo resiliente, não desistindo. Exato. E aí essa é uma habilidade inata de qualquer empreendedor. O que o empreendedor precisa ser? Resiliente para passar pelas dificuldades que vão vir. E aí ele precisa de uma coisa, que eu falo que a maior sabedoria de empreender é aprender com seus erros para não errar de novo. Porque se a gente errar sempre o mesmo erro, vai chegar um momento que a gente não tem uma nova chance. A gente afundou demais o buraco que a gente tá. Caramba. Não tem como. Vai lá, eu falei a minha primeira empresa. Eu comecei a empreender, eu tinha o quê? 19 anos, criei uma empresa de tecnologia. E aí, em vez de fazer ela na minha casa, eu fui numa casa do bairro, aluguei a casa por R$800, coloquei 3 funcionários, mas eu não tinha gestão, eu não entendia de financeiro, eu não entendia de contabilidade, eu não entendia de jurídico, eu não entendia de RH. Eu entendia de desenvolvimento de sites. Eu tinha vendido 30 sites no meu primeiro mês. Mas e o resto? E aí eu coloquei o dinheiro de 30 sites dentro do caixa da empresa, de um CNPJ, que era uma MEI. E aí eu rebentei a MEI, ela explodiu para Simples Nacional. E aí eu não consegui fazer, eu tive problema com a receita. Mas ninguém me ensinou. Na verdade, é uma grande falha do Brasil, porque acredito que a gente precisava melhorar muito essa visão de empreender, de gestão, de finanças desde a escola. Tem livros que eu li depois de velha, né? Estudei num bom colégio, um dos melhores da cidade, e saí completamente despreparada para o mundo. Pro mundo. Eu li um livro chamado Lucro Primeiro. Para mim, eu tinha que ter lido aquilo na escola. Lá na escola. Ensino fundamental para ensino médio.
para eu ter essa noção de gestão até mesmo dentro da minha casa, da pessoa física, porque com certeza eu ia levar isso para a pessoa jurídica, né? E é muito doido isso, porque todo brasileiro precisa ter gestão. Por mais que ele não seja um empreendedor, um empresário, ele precisa ter uma gestão para daí ele ir para frente, ele desenvolver, ele não patinar. Isso que você trouxe, traz um caso que eu vivi recentemente, de uma profissional que se dedicou uma vida. Ela passou uma vida inteira estudando, gastou 10 anos da vida dela, tá no ápice da vontade, mas ela chega cru no mercado. Totalmente. Cru, por quê? Porque ela estudou uma profissão da qual ela não aprende gestão, da qual ela não aprende financeiro. Nenhuma profissão ensina. Nada. Nada. E aí você senta na mesa e você fala assim, e agora? Vou começar do zero. E a carga que eu tenho atrás de mim? Eu tenho 10 anos nas minhas costas que eu me dediquei. E durante esses 10 anos eu não aprendi nada sobre como cuidar do meu dinheiro. E sem o meu dinheiro, e essa é a coisa que é muito interessante, que a gente tem que começar a discutir dentro do Brasil, é o dinheiro. Ele tem que parar de ser abominado, parar de ser monstro, e tem que começar a entender que sem dinheiro nada se mantém em pé. Nada. Não importa se você tem uma gestão excelente, não importa se você tem pessoas de qualidade. Faz o seguinte, contrata 100 pessoas de qualidade, atrasa o salário delas 30 dias para ver se a qualidade delas é a mesma. E eu digo mais, a escolha desse caminho, dessa profissão, ela já tinha que ter sido pensada e estruturada, baseada na gestão financeira que vai ser no futuro, né? Como que eu faria isso? Outro livro aí que a gente leu ano passado, Comece pelo Porquê. Comece pelo porquê, né? Para eu escolher qual que vai ser a vertente, aonde eu vou trabalhar, como que eu vou me sustentar com aquilo, como que eu vou fazer aquela minha profissão de amor ser rentável, lucrativa, me trazer segurança financeira, me trazer um futuro. Né? Porque a gente dedica muito tempo para daí lá na frente não ter futuro. Cara, isso que o Felipe falou. Tem um livro também chamado Tempo, Dinheiro e Atenção, que são os 3 recursos escassos. Inclusive, o atenção eu aprendi com o Felipe antes do livro. Depois eu conto essa história que a gente foi jantar juntos e falou uma história de dar atenção e tomar cuidado com quem a gente dá atenção. Porque às vezes a gente se dedica a algumas pessoas, a alguns negócios, fala, cara, tá te atrasando quando você não deveria estar focando nisso, porque atenção é um recurso escasso. Isso foi uma coisa que a gente conversou há uns 2 anos atrás, hein, Felipe? E você me mostrou isso naquela época. Mas a parte do dinheiro, esse livro fala do Junqueira, aqui de Campo Grande, que ele foi fazer uma palestra pro pessoal de ONG. O pessoal, o dinheiro é importante. Ele falou, como que não é importante? Se a sua ONG não tiver dinheiro, ela não consegue atingir o propósito dela. E daí ele fez o pessoal fazer uma planilhinha assim, que é o tempo versus dinheiro. E daí eu acho que aí você percebe de fato o que você tem construído. O tempo que você está dedicando, o que você traz de dinheiro. Porque o dinheiro facilita as coisas. Se você não tem dinheiro, você tem que dar mais tempo para fazer alguma coisa. Se você não tem dinheiro para fazer marketing, você tem que estar lá mais mano a mano, orgânico, gastando mais seu tempo. Isso é fantástico. Vamos pegar na realidade, agora vamos trazer para o dia a dia do empreendedor. Você abriu o seu primeiro negócio. Você não tem dinheiro, você vai pintar a parede. Então você vai gastar, em vez de 1 mês para mandar alguém pintar, enquanto você está fazendo o resto das coisas, você vai gastar 2 meses de aluguel. Por quê? Porque eu tenho que pintar. Aí eu vou ter que arrumar o banheiro, vou ter que arrumar o box, vou ter que arrumar a escada. Quem vai arrumar? Você, seu tempo. Então se eu tenho dinheiro, eu economizo tempo. E o tempo é caro. Muito, porque é o único recurso 100% escasso humano. Exatamente. A vida não volta. É verdade. Você não consegue voltar o tempo para trás, o tempo passa, e se sua mentalidade não crescer com o tempo que passou, sua mente pode ficar para trás, mas seu tempo não. Não tem volta. Não tem. E aí, isso daí é a coisa mais difícil de se reconquistar. E, amigo, também é ruim, porque às vezes a pessoa está com um negócio há vários anos, e eu já vi isso muitas vezes acontecendo, o negócio não escala. Ela talvez pense, cara, tá na hora de eu mudar de negócio, mas ela também fica presa. E o tempo que eu perdi nesse negócio? Acho que é aquela questão do ego também, né? O ego é seu inimigo, né? Outro livro, a gente tá só citando livro aqui, hein? O ego é seu inimigo também, eu acho muito legal isso aí, porque é o que você falou, você te trava, eu acho que eu fiz uma postagem disso ontem, você te trava o julgamento do outro.
Te trava completamente. O que as pessoas vão pensar te trava de evoluir, de mudar de trajetória, de corrigir a trajetória, porque você fica ali preso no pensar o que vão pensar de mim. Ou até no seu tempo mesmo. Pô, esse negócio eu dei minha vida para isso, agora eu vou descontinuar ele porque ele não faz mais sentido. Não, e é muito isso. Porque o que eu penso? Vou dar um exemplo para vocês. Se você continua errando no mesmo lugar, foi aquilo que eu falei. Chega um momento que você não consegue sair. Não tem como. Seu buraco tá muito fundo. O buraco tá muito fundo. Você não vai ter dinheiro, você não tem mais empréstimo, você não tem mais credibilidade, você não tem mais banco, você não tem mais pessoas. E aí? Que foi o que a gente conversou antes de começar. Um negócio que faturava alguns não sei quantos milhões, hoje deve tanto. Quando eu perguntei, Felipe, como que vira? Ele falou, não vira. Não vira. É, tipo, vira a página e vai começar a vida de outra forma. Exato. E vai carregar aquilo pra uma vida. Tem um cara fantástico, que é um grande mentor do Chile, que é Surjavan Solari. Ele é um escritor fantástico, ele tinha uma dívida gigante. E aí ele viu que o negócio dele não dava certo. E aí ele foi empreender. E aí ele falou, eu vou vender. E aí ele começou a vender. E aí ele foi lá e falou, agora eu tô feito, realizei meu sonho, vou comprar uma montanha. E comprou uma montanha no Chile. Pra vocês terem noção. Se eu abrir mão daquilo que é o meu ego, daquilo que é o que eu quero, e entender aquilo que eu sou bom, eu nunca mais vou deixar de ter sucesso. Porque eu me conheci. Quando você se conhece, você entende os seus pontos fortes. E aí você ganha com isso. Ele é um grande exemplo disso. Que ele pega na mão da pessoa e fala assim, eu vou vender aquilo pra você. E ele vende. Mas antes ele não tinha esse conhecimento de si mesmo. Então quando você conhece a si mesmo, seus pontos fortes, seus pontos fracos, você consegue melhorar as estratégias. Porque voltando nas ideias existem um monte. Para você pôr uma ideia real no chão, você precisa ter elementos, que é as variáveis que eu trouxe de análise profunda. E você precisa ter pessoas que complementam. Eu sou muito bom em gestão humana. Eu tenho um sócio que ele é fantástico em gestão de relações públicas. O cara é único. Ele tem sacadas incríveis. Ele tem um modelo de pensar. Ele tem insights muito rápido. E aí, então quando você faz isso, você faz um casamento perfeito. Que é, você pega dois talentos complementares e põe para trabalhar em conjunto. Em alguns momentos, eu fiz um curso no ano passado no MIT, e uma das aulas que a gente teve foi, os melhores negócios nasceram sem dinheiro. Nasce de pessoas que juntam talentos, e os talentos juntos conseguem fazer as coisas. Então assim, ó, eu sou bom de TI, eu vou entrar aqui com a parte de software. Sou bom de marketing, vou entrar com marketing. Eu sou bom com esse negócio aqui, eu vou entrar com esse negócio. E aí isso, em igualdade para todos, faz os negócios terem muito mais sucessos do que você falar assim, eu vou contratar 10 pessoas que são boas no que fazem. Isso o MIT traz muito isso para nós. Então a gente teve lá uma especialização em gestão global, em gestão global de negócios, e uma das matérias era identificando potenciais negócios. Como que a gente identifica bons negócios? Quando os sócios são multifacetários, quer dizer, eles têm múltiplas habilidades. Cada habilidade deles se complementam. Esse negócio vai ser um sucesso. E normalmente eles recomendam em pessoas acima de 30 anos. Mas por que o jovem não é fantástico? Ele é. Mas o jovem ele tem muita energia. Ele ainda não falhou tanto. Na verdade, ele ainda não descobriu qual que é o ponto mais forte dele, né? Ele ainda tá jogando em vários times para saber o que passar é bom. o filtro ainda, né? Para saber do que não. É nesse aqui que eu sou bom mesmo, né? E é bem isso. Acho que eu mudei de carreira. Eu sou arquiteta e urbanista, trabalhava com gestão de obras. Amo gestão de obras, veja bem. Mas acabei deixando para só empreender, só. Se fosse fácil, né? Só empreender. E aí acabou que eu caí no comércio, o comércio suga bastante tempo, né? Então, assim, mas eu mudei, eu acho que foi depois dos 30. Foi da pandemia pra cá, foi depois dos 30
que eu, tipo, mudei e falei assim, não, acho que eu sou boa mais nisso aqui, hein? Vou evoluir. Porque naquele lá eu ia ser só mais uma. Só mais uma. E realmente demorei pra descobrir. E isso é legal, porque depois você descobre e aí fica muito mais fácil. Aí parece que fica fácil. Porque você tá fazendo aquilo que você é bom. E quando a gente faz algo que a gente é bom, faz mais fácil porque a gente tem mais empolgação. Existe um negócio chamado estado de flow. O que é o estado de flow? Eu, jovem, jogava videogame, jogava as coisas. E quando você encaixa a velocidade de aprendizado com o nível da dificuldade, você entra em estado de flow e você fica horas, parece que são minutos. Porque o seu cérebro está trabalhando na melhor frequência que ele pode, aprendendo sem desgastar. E isso é fantástico. Mas a gente só entende isso quando você entra a primeira vez. O que é o estado de flow? Você está tocando horas violão e pareceu que você só tocou 10 minutos. Porque o nível da dificuldade da música é o mesmo nível da sua capacidade de aprendizagem. Então isso faz toda a diferença para você ter mais capacidade mental. Porque a energia mental é muito escassa. Imagina assim, você acorda, e aí se você acordar bem empolgado, você vai gastar 4 horas pela manhã, aí você vai almoçar, e você vai gastar mais 4 horas pela tarde. E você chega no final da tarde, você já quase não tem mais energia. Aí normalmente, na sociedade que a gente tem hoje, a gente vai tomar um café, um Red Bull, e vai tentar prolongar até 10 horas da noite. E aí 10 horas da noite, seu cérebro tá pifando. Mas aí você vai dormir. E aí você vai dormir pouco, e aí a sua energia vai ser mais escassa. E aí como que eu resolvo isso? Fazendo o que eu gosto. Porque aí parece que eu não gastei energia. Eu chego à noite um pouco cansado, mas eu falo, pô, olha o tanto de coisa legal que eu fiz. E essas coisas legais vão se somando e vão trazendo resultado. Então, como empreendedor, você tem que ter foco no dinheiro, sim. O dinheiro é muito importante. Ele é a base de toda a construção. E aí depois que você sabe como ganhar o dinheiro, você tem que ter qualidade e respeito com o cliente. E você tem que saber qual é a verdadeira dor que você está atendendo. Porque a dor, a qualidade e o dinheiro são a sua tríade de recorrência e sucesso financeiro. E amigo, hoje você já faz negócios maiores, com empresas maiores. Sim. E no começo você vendia site talvez para empresas menores, quando você quebrou a primeira empresa. Qual que é a diferença de você vender a solução e negociar com uma empresa pequena e hoje que você negocia com grandes negócios? Um pequeno negócio e o grande negócio dão o mesmo trabalho. Porque o dono do negócio, ele se importa muito com o seu negócio. Ele quer ter sucesso. Então ele vai pedir, ele vai ligar, ele vai pra cima, porque ele precisa. E se não tiver aquele negócio, aquele site, aquela plataforma, o negócio dele não vai funcionar. Então a dificuldade é a mesma, a diferença é como captá-los. Qual é a credibilidade que você tem para captar um grande cliente, qual é a credibilidade que você tem para captar um pequeno cliente. Um pequeno cliente, ele consegue acreditar num outro que é tão pequeno quanto ele. É verdade. E aí quando você tem um monte de pequenos, você se torna grande. E aí os grandes acreditam na credibilidade dos grandes. Porque na hora que vier o verdadeiro problema, o grande consegue arcar com a responsabilidade. Talvez o pequeno possa fazer a mesma capacidade de desenvolvimento que eu tenho. É possível existir um pequeno que tenha a mesma capacidade. Só que qual é a capacidade de responsabilidade dele para com o problema que ele vai gerar se ele errar? Eu vou ser responsável o suficiente e assumir até resolver. Porque o meu compromisso com o cliente é esse. E ele? Será que ele aguenta? Ele vai até o fim? Será que ele está disposto? Será que ele tem fundo, investimento para isso? Para encarar um projeto maior, você tem que ter um recurso maior. Exatamente. E o cara que é grande, a maneira de negociar, você vê que muita diferença do cara que é pequeno. Eles têm muitas similaridades, né? Os dois se preocupam com o negócio. Você acha que a dificuldade é mais em acessar os grandes, porque você tem que ser grande, ou na negociação em si? Acessar os grandes. Acessar os grandes. Porque o grande ele vai negociar igual o pequeno. Ele vai pedir desconto, ele vai se preocupar com o negócio dele, o grande, na verdade, ele vai criar uma parede de requisitos
Se você não atender, ele não vai nem deixar você entrar. É porque você é grande, ele te recebe. Mas na hora que você põe a proposta na mesa, ele tem que testar a sua qualidade. Porque ele vai perder o tempo dele, que é muito escasso, porque ele está dentro de uma operação gigantesca. Ele tem financeiro, contábil, RH, tudo interno. Ele tem... Cara, pega aí as maiores empresas de Campo Grande, ou do estado do Mato Grosso do Sul, ou do Brasil. Aí você pega o topo da cadeia de decisão estratégica. Quanto tempo real livre um cara desse tem? Pouco. Nada. Se ele tem família, então, aí que ele não tem tempo. Porque o tempo que sobra é da família. É a realidade. Aí ele vai parar 1 hora do tempo dele para ouvir um outro empresário que está querendo vender algo para ele. Se aquilo não tiver responsabilidade para com ele, para com o negócio dele e que traga resultado para ele não vai te dar 10 minutos. Por que mudou os pitches do Brasil, do mundo, das startups para 5, 10 minutos? Por que a reunião de negócio ficou tão rápida? Ninguém tem tempo para esperar, ouvir. Exato. O tempo, eu gasto meu tempo para conseguir dinheiro para comprar mais tempo. É isso. Esse é o jogo. Não é outro. Em qualquer lugar. Os americanos têm aquela frase que é muito boa, time's money. Mas porque na visão deles porque a hora dele é muito importante. Então se ele está dando 1 hora para você, é como se ele estivesse dando trabalho, dando dinheiro, ele está te dando a coisa mais importante que ele tem. O dinheiro não é a coisa mais importante, o tempo é. E para as pessoas que não entendem que o tempo é mais importante, então eles falam, o tempo é dinheiro. Porque muitas vezes a pessoa correlaciona. E por isso que esse jargão ficou bom. Porque quando a pessoa não entende que o tempo é mais importante, então peraí, o tempo é dinheiro. Aí a pessoa, opa. Porque quando eu paro 1 hora da minha vida aqui, eu estou parando 1 hora de produzir alguma coisa para dar essa 1 hora para alguém. Então eu estou dando esse meu tempo. É verdade. E se minha hora custa dinheiro, eu estou dando dinheiro para essas pessoas. Aí se você vai nessa linha de pensamento, que é muito correta, a gente não erra lá na mesma coisa, da questão do ego, de estar gastando ali com um negócio que não vai sair do lugar. Não. Você vai ser mais assertivo, né? Vai pensar e calcular mais na hora de investir seu tempo ali num negócio, num propósito, né? Exato. E aí você vai com responsabilidade. Porque na hora que você vai sentar na frente de alguém, você vai estar respeitando tudo que ele está pondo na mesa junto com ele. Que essa é a grande sacada do grande. Porque ele está sentando na mesa com você, ele está pondo ele inteiro. Você tem que estar inteiro. É E tem que estar preparado. Você não pode sentar na mesa dele e tentar enrolá-lo. Ou você tem a solução ou cai fora. Pronto. Você tem que estudar. E no negócio falando em solução, que você está falando aí, o que mais te deixou, assim, numa situação... Pô, você tem uma senhora história de vida empreendedora aí. Na questão de solução, o que mais te empolgou, assim? Na questão de solucionar um grande problema, que você falou, caraca, eu consegui achar a saída para isso aqui. Ou foi fazer um negócio, alcançar um sucesso, um negócio que já estava dado como perdido ou que teria muita dificuldade para atingir um sucesso, que não deixa de ser também uma solução de problema. Cara, eu tenho 2 cenas que me vieram na cabeça, eu vou ser bem direto. Uma das minhas formações é dentro da área de psicologia. E eu vivi... Tá, por isso que você é tão bom em relacionamento. E aí eu vivi um negócio que eu acho que... Você falou, não falou? Que você é bom na... A minha parte melhor é relacionamento individualizados, né? E aí eu vivi num negócio, no meu estágio, eu fiz um estágio com mães que tiveram filhos em situação de muita fragilidade social. E recuperar essa mãe é um negócio muito difícil. É um negócio assim... É você trazer ela para a realidade. E a realidade dói. A realidade dói. Tem um ditado que a realidade anda assim
E a vida, na imaginação, anda assim. E aí, entre o encontro da imaginação com a realidade, você cria a brecha da existência humana. Que nós vivemos dentro da nossa mente, que em alguns momentos elas se encontram com a realidade. Isso é um ditado muito bom de um filósofo muito incrível chamado Jacob Levi Moreno. E ele traz isso e ele escreveu vários livros sobre quem sobreviverá, como funciona. E a partir disso a gente fez um estudo, fez um trabalho para trazer essas mães de volta para a realidade, para recuperar os seus filhos. E eu acho que o maior sucesso foi elas se encontrarem com a dor da culpa, do fracasso, da frustração, e poder sair disso e saber assim, existem outros sentimentos dentro de mim que são tão fortes que eu posso recuperar meu filho. E durante os 6 meses de trabalho, foram 6 meses de estágio, eu saía todos os dias motivado a voltar ao próximo e extremamente frustrado por conhecer uma realidade humana muito difícil. Porque todas ali estavam em condições de carência, todas ali não tinham condições de pagar nada e todas ali estavam desesperadas por salvar seus filhos. Isso é um meu trabalho que eu não ganhei nenhum centavo. Mas eu ganhei uma das maiores experiências da minha vida. Não existe nada que não pode piorar. E não existe nada que não possa melhorar. Existem os dois extremos. Então tudo realmente é possível desde que eu mude o meu mindset. Que é como eu acredito que possa ser. Então esse foi pra mim um dos maiores sucessos que eu tive na minha vida. E aí, empresarialmente falando, o maior sucesso que eu tenho, não vou trazer um case, porque eu acho que ele se repete nos cases, é saber se adaptar para a necessidade do cliente. Que volta nesse papo da realidade, é o que meu cliente realmente quer, contra o que realmente posso entregar. Casa os dois, e aí você entrega a realidade. Porque a expectativa é uma ilusão. Eu espero, mas eu nem sei o que eu quero. Principalmente na TI, meu Deus do céu. Eu que sou da TI, olho e converso com muita gente. Na hora que você senta na mesa e vai discutir TI, poucas pessoas sabem o que realmente é TI. Ou quantos profissionais na TI precisam. Mas algumas pessoas falam, eu quero um sistema. Eu quero gerenciar minha empresa. E trazer essa ideia contra o que realmente é possível e fazer esse encaixe. E aí você entrega realidade. Isso é um puta de um sucesso. E é muito difícil de fazer. É muito difícil de alcançar. Muito, muito, muito. Tem muita gente que perdeu milhares e milhões de reais investindo em plataformas, em sistemas, porque tiveram excelentes ideias, mas não conseguiram sair do chão, não conseguiram decolar o avião. Só gastaram dinheiro. Porque não conseguiram pegar o que o cliente queria, com de fato o que dava para ser feito e vender que era o melhor caminho. Exatamente. Você que está com vários ramos, para que lado mais você tem visto migrar os negócios daqui com um olhar de futuro e inovação? Lembrando que a gente está numa inovação louca, numa velocidade assim surreal, né? Eu acho que o mundo entrou num estágio que ele não volta mais, que é um estágio de virtualização mundial. O mundo inteiro está criando-se uma versão virtual disso. Mas como assim? Vamos lá, vamos explicar os passos. Veio o grande boom da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não faz síntese. Ela faz tese. O que é isso? Ela não está aqui para julgar. Ela não julga o que é certo e errado. Abre o ChatGPT, o Grok, o DeepSeek, Gemini, qualquer um deles. Eles não julgam. Eles executam funções. E eles executam funções com primazia. Então, o maior boom da tecnologia ela consegue executar qualquer função. Mas quem julga se aquilo é bom, ruim, deve ou não deve, faz ou não faz, qual é o impacto disso, somos nós humanos. Então nós, dentro dessa onda, temos que entender o nosso papel dentro da onda e qual é a prancha que a gente vai surfar. Porque se todo mundo falar, vamos para a inteligência artificial, tem que entender qual é o meu papel com a inteligência artificial e qual é o papel dela comigo. Se eu tiver isso bem definido, eu vou surfar uma onda fantástica. Todo mundo quer ter uma IA.
Mas qual é a função dessa IA para mim? O que realmente a IA vai fazer dentro do meu negócio? O que realmente a IA vai fazer para os meus clientes? O que a IA vai fazer para os meus produtores? Essa é uma boa pergunta. Talvez a melhor pergunta de todas é o que a IA pode fazer por mim. Ou o que ela não pode também, né? Porque Ela às não- vezes, eu já vi negócio que a gente está tão acelerado nisso e às vezes as pessoas não sabem como, só aquela regrinha de eu preciso ter uma IA, eu preciso, né, me digitalizar. E ela insere ali um processo com digitalização e IA e ela acaba se perdendo ali a essência do negócio ali. E nessa linha do Felipe eu vejo uma questão que é entender real o teu problema, que é antigo, né? Tinha aquela plataforma lá de Ishikawa, não lembro, mas era assim, causa e efeito. Então o problema que eu tenho, então a gente fala assim, tá vendendo pouco, esse é o meu problema. Não, ele não é o problema, ele é o sintoma. Tem outros problemas que estão fazendo você vender pouco. E quando a gente chegar aí, não vai resolver porque não é o seu problema. Eu fui para a Coreia e a gente teve uma palestra da Samsung. A Samsung é uma das maiores empresas da Coreia hoje. E ela faz parte assim, de quase 50% do PIB da Coreia. Caramba. E aí massa. a grande sacada é assim, o filho do dono da Samsung, na década de 40, foi estudar nos Estados Unidos e começou a pesquisar onde vendia as máquinas Samsung, que eram máquinas de lavar. Ah, E aí ele percebeu que as máquinas da Samsung sempre estavam no final da fila das empresas de imóveis, dos comércios de imóveis. E aí ele perguntava, mas por que a Samsung está lá no fundo e essa aqui está na frente? Ah não, porque aquela lá é coreana. Mas ninguém nunca sabia o que ela era. não, a qualidade dela, né? E aí ele voltou para a Coreia, entendendo a causa do problema. Samsung vende pouco. Não, na verdade a Samsung não sabia comunicar a qualidade que ela tinha. E aí ele trouxe a qualidade dela para todo mundo ver. E aí ela se tornou um boom de vendas. E aí ela passou a vender tudo que você imaginar de eletroeletrônicos, eletrodomésticos. E aí ela se tornou a fábrica das outras. Philco fabrica com Samsung, LG fabrica com Samsung, Apple fabrica com Samsung. Antigamente a gente falava, não é uma Brastemp. Hoje em dia a Brastemp nem tá mais lá. O Samsung tá dominando tudo agora. Exato. Então, qual que é a sacada aqui isso daí? É entender o potencial. Aonde que eu tô errando, o que eu posso melhorar e aonde eu vou chegar. Porque se eu não consigo ter isso, para onde eu vou? Eu não sei. Qualquer caminho é caminho. Então essas sacadas são muito importantes, que é a autopercepção, é entender o negócio do outro, é estar atento, é saber com o que você vai se preocupar. E aí o tempo vai ensinando nós empreendedores a se preocupar melhor com coisas que devemos. Então sempre faz uma pergunta assim, eu devo, eu posso, eu quero. Que aí você economiza muito tempo. Poder, o ser humano pode tudo. A verdade é essa. Você pode tudo. Ah, eu não posso. Lógico que você pode. Mas você deve? Você deve fazer isso? Ah, você pode matar alguém? Pode. Mas você deve matar? Não. A gente vai pro extremo para entender que realmente pode tudo. Você pode tirar sua vida? Pode. Mas você vai? Não, porque eu não devo. Ou eu não quero. Então 3 perguntas resolvem o problema. Eu posso, eu devo ou eu quero. Qual das 3? Se eu consigo responder as 3 sim, porra, eu tô indo no caminho certo. Se uma das 3 é não, preciso ter atenção. E é isso. Agora eu vou ficar fazendo uma listinha. Eu posso, eu quero, eu devo, eu posso, eu quero. Isso é importante, até porque empreendedor, a gente sempre tem muitas ideias, a gente sempre quer abrir novos negócios. Eu acho que essa pergunta resolve, eu posso? Poder eu posso. Devo. Daí você olha se os seus negócios, que você já tem que prestar Você tem atenção. uma listinha lá, é verdade. Você tem uma listinha lá do negócio que você quer investir ainda, vai fazer isso aí. Eu tenho uma regra comigo que a partir de hoje eu não vou abrir CNPJ por um tempo. Porque é a coisa mais legal abrir CNPJ, né? Mas melhor do que abrir CNPJ, se CNPJ tá dando dinheiro, tá faturando, isso é muito mais legal. Isso daí é muito legal. Isso daí é uma coisa que eu tenho. Esse meu sócio, ele é muito pragmático, talvez até mais do que eu. E aí ele fala bem assim, quando eu fechei um contrato, eu falo, vamos comemorar?
Fala, não. Eu falei, por quê? Você não faturou. Aí quando a gente fatura, vamos comemorar? Não, você ainda não emitiu a nota. Aí quando a gente emite a nota, vamos comemorar? Não, porque não tem dinheiro na conta. Aí quando o dinheiro cai, agora é hora de comemorar. Porque realmente só acaba o ciclo quando você recebe. Até lá, meu amigo, rala, bora! Poxa. O pessoal geralmente fica alegre quando ele abre o negócio. Aí que começou, não tá na hora de ficar alegre ainda, né? Porque o negócio tem... Você abre o negócio, tem que pagar a conta da abertura do negócio, tem que pagar o dia a dia do negócio. Até ele converter esse potencial em grana, é muito tempo. Daí o que o empresário faz? Compra uma caminhonete, compra um carro novo e o negócio ainda não... Queima tudo. Não Mas tá aí, dando de certo. novo, o erro lá atrás da gestão, né? De saber aonde focar, teu giro, teu tempo. E é a famosa pergunta, eu devo comprar uma caminhonete? Funciona Quero, bem. posso agora? Posso, eu quero, devo, não, opa! É Isso desse verdade, jeito. Isso aí, é verdade. E o que mais te impulsionou no seu desenvolvimento como profissional e essa visão empreendedora? Eu digo isso porque até estava falando, contar uma historinha, né? Que eu comecei com essa coisa de ser vendedora e empresária há muito tempo lá atrás, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, que eu pedi pra minha mãe fazer esfirra pra eu vender na feira. Tinha uma feira na minha rua lá. E aí minha mãe, o que você quer, guria? Eu quero um dinheiro, né? Eu quero ter dinheiro também. E aí eu pedi pra ela fazer esfirra, ela fazia, ela falou, tá, vou fazer. E ela ficou olhando de longe eu vender as esfirras na frente de casa. Mas é claro que aquilo ali não me deu direção para eu saber o que eu era de fato boa, né? Fui para outros sonhos e tudo mais. Então, assim, foram várias trajetórias ali Isso na é minha legal, vida. porque as pessoas falam, cara, você vendia quando você era pequena, então você vai ser empresário. Não necessariamente, né? Se Não. você não tiver as decisões e as direções... E na minha família, eu não vim de família que fossem Que empresários. Meu pai é militar. Minha mãe até que pode se dizer, ela teve uma mini confecção, mas depois de muito tempo, minha mãe me teve lá com 42 anos, ela já não atuava mais. Ela só cuidava da família, no sentido, cuidava dos meus avós, né? Então, ela era quase uma dona de casa. Então, eu não tinha essa visão. E aí, alguma coisa na sua trajetória. Na minha trajetória, que eu caí para vendas, por exemplo, direta de comércio, foi meu marido que me induziu na pandemia. O bichinho estava arregaçando de ganhar dinheiro, já estava dominando o e-commerce. Antes da pandemia, entrou a pandemia, ele estava decolando. E aí, ele acabou falando assim, Angélica, suas obras paradas, sua academia, eu era sócia de uma academia de crossfit, fechada, né? Aí eu falava, cara, mas alguém tá ganhando dinheiro, porque o meu marido tá. Aí eu fui na onda e ele falou assim, eu falei, me ajuda, porque eu preciso também ter o meu, também quero. Aí entra naquela outra história lá, de que hoje em dia na sociedade a mulher tem essa coisa dela precisar se autoafirmar ali também um pouquinho, uma outra conversa, né? Mas aí que acabou que ele me direcionou para esse caminho e eu voltei a me redescobrir como uma boa vendedora. Então, Olha você só. até tinha esquecido Uma já. coisa que eu tinha esquecido lá atrás e aí ele me colocou num caminho ali que hoje eu nado muito bem, né? Gostaria de ter mais tempo para estar lá na minha loja vendendo, porque quando eu tô, de fato, né, Vende muito mais. não tem comparação. Existe um ditado no interior que é o olho do dono engorda o boi, né? Mas no meu caso, a minha família não tem nenhum grande empresário. Eu vim de uma família com uma estrutura de classe média, tinha uma boa casa, um bom quarto, e com 14 anos eu queria um videogame. Eu queria muito um Super Nintendo. E minha mãe falou assim, eu já te dou tudo que eu posso. Se você quiser mais alguma coisa, você vai ter que trabalhar. E abriu o portão de casa e falou, vai procurar um emprego. Simples. Tipo assim mesmo. Foi. Minha mãe era muito boa nisso, cara. E ela falou assim... Go to market, vai... e ela falou assim, todos os meus filhos trabalharam quando eram jovens, isso não matou eles, isso não amputou eles, isso não fez eles menores. Você vai ser igual a eles. E pau.
E aí, nesse desenvolvimento, eu comecei a trabalhar de panfletagem numa lan house. Não foi a lan house, foi o meu segundo emprego. Meu primeiro emprego é panfletar para uma videolocadora. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, isso daqui é horrível trabalhar desse negócio. Eu tô o dia inteiro no sol para ganhar R$2. Aí eu fui para uma lan house. Tinha ar-condicionado já, não. Você já fez o cálculo da tua hora ali, né? Na hora, eu falei, porra, eu vou passar o dia inteiro pra ganhar R$2. Nunca! Nunca! Isso daqui é impossível. Eu mereço mais. Burro. Ai, prepotente ali, pô, eu mereço mais. Eu nem sabia trabalhar. Aí eu fui pra uma lan house. Porque eu entregava panfletos, aí eu descobri uma coisa. Eu deixava um pouquinho de panfletos na lan house. E os panfletos da lan house davam um retorno. Que era a grande sacada. Porque aí eu ficava lá na house, entregava panfleto para as pessoas na lan house. Aí do nada eu comecei a ajudar o cara na lan house. Aí eu comecei a jogar de graça. Aí no jogar de graça eu fui vendo ele atendendo. Eu falei, cara, olha que legal, ele atende muito bem. Foi um dos grandes mentores da minha adolescência. Foi ali que acabou o adolescente rebelde e se tornou um adolescente sonhador. Eu falei, pô, esse cara atende bem, ele é dono desse negócio. Olha aí, ele trabalha até 7 horas da noite todos os dias. E ele tinha lan house, computadores bons, e ele ganhava dinheiro formatando. E aí, um cara chamado Melancia falou assim, por que você não faz site? Eu falei, pô, mas o que eu vou fazer com o site? Ele falou, vender. E aí, meu salário era R$300. Eu ganhava R$300 na época, era um pouquinho, era um salário E mínimo. aí você tava com quantos anos? 14 ainda? 14, quase 15. Aí com 15 anos, eu falei, eu vou aprender a fazer site. Entrava na internet, aprendi. Desculpa. Saúde. E aí eu falei, cara, eu vou vender. Aí eu comecei a vender site. E aí eu fazia um site, vendia por R$350. Eu ganhava no meu trabalho da 1 da tarde até as 8 da noite na lan house R$300. Aí eu falei, cara, preciso terminar minha escola. Tava no ensino médio. Falei, cara, preciso voltar a estudar, tenho que estudar mais, vou sair disso daqui e vou fazer uma faculdade nessa área. Já tava vendendo site, vou aprender a desenvolver, vou fazer um negócio louco aqui. Aí eu entrei de funcionário de um servidor de jogo que se chamava Ragnarok. Eu trabalhava como administrador, ganhava um dinheirinho, aí eu ficava monitorando se caía, se não caía, se acontecia, se não acontecia. Em contrapartida, vendia sites. Fui fazendo dinheiro. Aí eu troquei a geladeira da minha mãe, troquei a TV, ajudei ela, comprei um colchão novo. E aí eu fui comprando videogame, porque eu gostava da ideia. Então eu tive um Super Nintendo, um Mega System, um Atari, um PlayStation 1, rolo, confusão. E aí nesse meio tempo eu fui entendendo que aquilo ali dava dinheiro e era bom. E com dinheiro eu poderia fazer qualquer coisa. Aí eu falei, cara, que legal. Aí minha família queria muito que eu fizesse concurso. Muito, porque concurso era um futuro. Pô, isso eu tô falando de 2004, 2005. Era a única segurança, né? Todo mundo falava que concurso era fantástico. E aí eu fui procurar uma faculdade de 2 anos e meio, que seja muito rápida, pra mim passar logo num concurso, pra mim não ter que ficar estudando. O menor tempo pro resultado que você queria. Exatamente, eu sempre pensei dessa Não, forma. e o iludido é que você estuda até hoje, né? Mas esse daí hoje eu entendi que estudar eu vou estudar até morrer. Mas aí nesse modelo eu encontrei a faculdade na UNAES e na Federal. Aí eu passei na Federal. Aí eu falei, vou fazer. Aí a Federal comia meu tempo inteiro para fazer. Aí eu falei, mas eu não vou ganhar mais dinheiro, e agora? Vou fazer na UNAES à noite. E tava bem na época da transição da UNAES para Anhanguera, UNAES. E aí, loucura. Foi uma loucura, porque eu comecei a estudar à noite. Aí eu peguei um estágio de manhã, um estágio à tarde e estudava à noite. E aí eu falei, cara, mas eu não ganho dinheiro trabalhando pros outros. Eu dou muito dinheiro pros outros, mas eu não ganho. Burro também, pensava errado. Pô, é tão bom você ter um emprego. Porque o emprego te dá segurança, porque alguém tá correndo ali na ponta pra trabalhar. Sabe o que o emprego te dá? Horas de sono. Sim. Não, menos preocupação, mais cabelo. Tempo. Pô, ele te dá tempo fixo. Então tem muita vantagem em ser empregado.
Eu só tive final de semana na minha vida quando eu trabalhei como estagiário na Cargill. Eu fui pra Ponta Grossa, eu tinha horário pra bater, que eu nunca tive, porque eu tinha empresa e tal. Daí eu saí dos restaurantes e fui pra trabalhar pra Cargill pra finalizar meu ciclo de Você faculdade. não sabia nem o que fazer com o final de semana. Eu não sabia o né? que fazer no domingo. Ah. Eu trabalho com restaurante o domingo inteiro. Então, assim, eu olhava domingo, não gastava domingo. Então, você vê como que é o emprego. E é muito isso. Então eu vivi esse momento. Esse foi um dos grandes momentos que eu vivi. Eu entendi que dentro da vida que eu tinha, do modelo de vida que eu tinha, de como que as coisas aconteciam, eu precisava abrir uma empresa. Mas abrir empresa não é ganhar dinheiro. Essas coisas são bem diferentes. E aí eu abri uma empresa, aquela empresa do bairro, fui vender sites, e aí começa toda a minha vida. E no meio dessa vida eu tive que dar aula, porque eu não tinha dinheiro em casa. E aí eu tinha que pagar as contas de casa, tinha que pagar os funcionários, tinha que... Era isso. Eu gostei dessa frase, amigo. Abrir empresa não quer dizer ganhar dinheiro. Porque às vezes essa é a ilusão, né? A pessoa às vezes pega o dinheiro da vida dela, vou comprar uma franquia pra eu ganhar dinheiro. Não é a mesma coisa. Não é. Cara, ganhar dinheiro com dinheiro é investir. Você investe seu dinheiro num banco, num lugar seguro, compra uma debênture, compra um fundo de investimento seguro, você vai ganhar dinheiro todo mês. Não é o tanto de dinheiro que as pessoas querem ganhar, mas vai ganhar dinheiro. Abrir empresa é comprar trabalho. Você vai trabalhar muito e talvez vai ser recompensado por esse trabalho ou não. Talvez. Não é verdade que você vai ser sempre recompensado. Você pode trabalhar 24 meses numa solução incrível da sua cabeça e quando você chegar no cliente não serve para nada. Nem sempre vai ser recompensado. Você não vai ser recompensado. Amigo, e aquela história de que o pessoal vende empresa autogerenciável, o empresário não precisa mais estar no negócio. Qual que é a sua visão? Olha, ele acabou de falar que o que engorda o boi é o olho do dono que engorda o boi. Agora você me faz uma pergunta dessa. Aí complica, né? É porque os caras que são... Vende muito na internet, né? Vende muito esses coaches da vida. Tem uns caras bons nisso, né? Que são empresa autogerenciável, que você vai ganhar... Eu tô num tamanho de empresa que eu ainda não cheguei nessa fase, mas o Felipe já tá mais avançado. Você chegou nessa fase da empresa autogerenciável já? Cara, tem. Tem? É porque assim, o empresário tem que estar todo dia direto no negócio. É importante. Vou falar assim, o que eu aprendi no meu negócio. Se você não faz parte do seu negócio, você não vai pro operacional todo dia, se você não consegue ir viver o seu negócio, um dia você não vai mais saber para onde seu negócio está indo. A grande consequência de você crescer tanto e sair da operação é que um dia você vai confiar em alguém, que confia em alguém, que confia em alguém que está fazendo o serviço. E aí talvez você possa perder tudo que você construiu. Exato. Essa é uma realidade. Porque você não está mais lá. E quem fundou foi você. Ah, mas a empresa tem que trabalhar sem o dono. Concordo, ela tem que trabalhar. Mas o dono tem que trabalhar pela empresa todos os dias. Ela não pode viver sem o dono estar presente. Só que ela não pode deixar de andar sem o dono presente. Então essa é a grande regra. Porque se você sair do negócio... É melhor vender o negócio e ir embora. Exatamente. Porque no dia que você não estiver mais lá, não vai ser a sua qualidade. Vai ser de alguém que você confia, que confia em alguém, que colocou alguém para trabalhar. É muito legal isso. O cara que fundou a Latam, que é um dos caras que eu admiro bastante, ele, todos os dias, em algum dos aviões ele entrava e fazia um voo. Para saber a qualidade, para cumprimentar os passageiros e para manter a identidade da cultura que ele impôs. Porque a empresa nada mais é do que um reflexo da cultura do dono. O dono vai imprimir nas pessoas aquilo que ele é. E as pessoas vão imprimir nas outras, vão imprimir nas outras. E esse é um grande mar de efeito. Que é, você conecta com um, que conecta com 10, que conecta com mais 10. E aí toda a sua equipe está conectada. Eu já cheguei a ter 205 colaboradores dentro de uma empresa minha.
Caramba. E aí, para todo mundo falar a mesma língua, eu tive que criar, dentro do meu organograma, uma instituição de gerência de desenvolvimento humano que se conecta com as pessoas para repetir e desenvolver cada ser humano. Porque senão, uma pessoa perde o ponto da outra. Uma pessoa não intencionado sabota o trabalho da outra. Não é por maldade, muitas vezes não é por maldade. É porque ela está se preocupando com o trabalho dela. Então eu já vi 2 desenvolvedores trabalhando no mesmo código e um commita em cima do trabalho do outro, sem baixar antes de commitar. Uma coisa simples, são 2 botões, ó. Baixo, commito. Só commitei. Matei o serviço do meu coleguinha. Nossa, matou 2 dias de serviço, 1 semana de serviço. Ninguém sabe. Então é essas coisas que trazem uma realidade de eu preciso sair do meu negócio? Sim, mas eu nunca posso deixar ele sozinho. Aí eu volto num ditado que eu falei: o olho do dono engorda o boi. Não tem como. Foi você que projetou, foi você que criou, é você que se envolveu, é você que mergulhou. Eu acho que o que as pessoas, os coaches falam, né? Que dá para ter isso, eu acho que é investimento mesmo. Você investe, você coloca lá o seu dinheiro, né, num fundo lá, escolhe e realmente vai rodar sem você. Tem um case aqui de Campo Grande que é uma grande empresa do estado, referência nacional. E eu acompanho essa empresa de palestras que eu vou desde que eu era muito pequenininho. De tentativa de sair do negócio, daí aconteceu uma coisa, tive que vir resolver. Daí eu contratei uma gestão profissional para os filhos assumir, eu saí, ficar só no conselho, tive que voltar. E eu olho sempre a mesma história, sabe? A pessoa, o senhorzinho já agora, ele saiu do negócio tantas vezes ele teve que voltar para o negócio se manter e está ali até hoje. Ele é um caso de sucesso, porque ele é perene, né? Imagina que eu sou sucesso desde que eu seja perene ao tempo e enfrente as adversidades que o tempo me traz. Porque assim, eu posso fazer um boom de um sucesso e vender meu negócio agora, eu tive sucesso momentâneo, e talvez eu nunca mais tenha sucesso na minha vida. É verdade. Possível. Eu também posso ser perene e enfrentar todas as adversidades que o meu negócio passou e eu passo. Eu tenho um negócio de 50, 60, 100 anos na minha mão. Amigo, e como identificar, você que cria negócios e procura às vezes sócios, aquelas habilidades, como identificar o cara que de fato ele fez um cara de um negócio só, depois não vai frutificar mais, e um cara que de fato ele é perene nessa para construção? Como você escolhe um sócio hoje para um projeto novo? Nossa. Pô, essa é uma pergunta legal, hein? É. Acho que eu nunca pensei nela. É tão intrínseco, é tão automático. É que você provocou essa pergunta na nossa conversa. Mas é uma excelente pergunta. Na minha opinião, um sócio, ele precisa... Pô, pergunta massa. Como que eu escolho um sócio? Alguém com vontade. Primeira coisa, o cara tem que ter vontade. Segunda, responsabilidade. Terceira, tem que ter credibilidade. Porque ele já tem que ter feito alguma coisa. Que tem que ter dado certo. E ele tem que errar. Então eu vou fazer uma pergunta pra ele. Num bate-papo qualquer. Qual que é o seu maior fracasso? Se ele conseguir responder essa pergunta pra mim, esse cara é excelente pra você já bater um papo com ele. Pra você ouvir a ideia dele. Pra você ver a gana que ele tem. A vontade. Porque todo dia aparece alguém com uma ideia nova lá. Coloca dinheiro, vem aqui ser meu sócio. Exato. Pedindo dinheiro, pedindo desenvolvimento. Como se a empresa de desenvolvimento tivesse mão de obra, horas disponíveis. Nada. É escasso. Uma mão de obra extremamente escassa. Então, eu acho que eu avaliaria primeiro personalidade e depois hard skill. Qual que é a sua maior capacidade que vai agregar a minha? E a minha capacidade vai agregar a sua para você chegar lá no final? Vai, então é isso. Tem algo seu que eu quero e tem algo meu que você quer e juntos a gente consegue alcançar. Legal. Aí vem o próximo passo, objetivos. Quais são os objetivos que nós temos em comum? Para onde a gente vai? Porque se você não tiver isso alinhado na sociedade, no casamento, vai ruir.
Não tiver expectativa Porque se alinhada. as duas flechas não estiverem apontando para o mesmo lado, elas vão se separar. Qual foi o seu maior erro, assim, com sociedade? Eu tive uma sociedade numa das minhas empresas, quando eu desenvolvi um software que era de cidades inteligentes. A gente tinha um Colab, que era um software que você registrava as queixas da cidade. E eu fiz a sociedade com os desenvolvedores, porque eu queria ser o comercial. E aí, eu entendo desenvolvimento. Então a gente brigou muito. Porque nós três tínhamos a mesma habilidade. E a habilidade comercial, realmente, de sacada comercial, de entendimento, eu ainda não tinha. E eu queria ser aquilo que eu não era. Então, a falha foi minha, de querer ser algo que eu não era. E a outra falha foi de ter um sócio que fazia uma coisa que eu faria. Caramba. Então eu falhei 2 vezes. E foi uma falha grotesca. E hoje em dia sua atenção está mais pro desenvolvimento do produto ou pro comercial? Como que você separa o seu tempo hoje? Eu gasto mais tempo hoje na qualidade do produto. Na qualidade do produto. Isso. Porque eu tenho um sócio que é muito bom no comercial, né? Então, eu vou pro comercial quando for pro tete-a-tete técnico. Então, quando abre-se uma porta, aí eu desço pro técnico. Aí, tecnicamente, eu vendo bem. Entendi. Depois do contato já ter sido feito, É né? aquela questão ser grande, é conseguir o tempo, agora tem que entregar o resultado, você E entra aí pra eu mostrar o resultado. sou o cara que senta na mesa com responsabilidade e respeito ao seu tempo e vou te mostrar algo que dificilmente você vai falar pra mim que não quer. Entendi. Porque eu estudei o seu modelo, estudei a forma. Então eu sou o fechamento da venda. Então Legal. alguém conversou com você no bar ou num restaurante ou numa reunião ou num evento. E aí chega pra mim e aí eu vou sentar com você e vou falar assim: é isso que realmente nós podemos fazer por você. Te interessa? Eu tenho 3 personagens que eu queria assim, explico, até na aula da SASV, que é o lobo prospectador, que vê as oportunidades, o tomador de café e o sniper matador. Você é o cara que é o sniper matador, sentou pra resolver já. É bem isso. Que legal. Eu fiquei processando dados. Tela azul. Imaginando mesmo, sabe? Faz sentido. Legal isso aí que você falou. Faz sentido, né? E ninguém é bom em tudo, assim. Em alguns momentos a gente quer ser aquela pessoa que toma um café, que faz... Às vezes a gente é, né? A mesma pessoa. Mas quando você tem alguém pra isso, alguém que de fato é um sniper matador, é outra realidade. É porque cada um faz uma função bem, então um não desperdiça o tempo do outro, e aí você consegue prospectar de forma mais coerente. Porque prospecção é assim, ela é funil, né? Então você vai atender internet, eu vou jogar meu banner para 100 mil pessoas, dessas 100 mil pessoas, 10 mil pessoas vão clicar, dessas 10 mil pessoas, 1000 pessoas vão realmente ler o conteúdo, dessas 1000 pessoas, 100 pessoas vão fazer um cadastro, dessas 100 pessoas vão fazer uma venda. Isso é um funil. Então eu tenho que alcançar a cada 100 mil pessoas eu vou ter uma venda. Então eu vou ter um custo de aquisição para alcançar 100 mil pessoas, que é o CAC. Na vida do dia a dia é a mesma coisa, é o mesmo modelo. É o mesmo modelo. É, e não tem outra forma. Quanto custa para você adquirir um cliente? Quanto tempo você leva? Às vezes são meses, né? Às vezes são anos. Às vezes são Hoje em dia você já está num padrão onde as oportunidades estão batendo na sua porta, né? Ou buscando soluções contigo, né? Sim. Mas não foi sempre assim. Não, sempre foi o contrário. Até hoje ainda eu vou muito atrás, né? Hoje eu tenho credibilidade para as pessoas me procurarem. Mas na grande maioria do tempo eu ainda procuro prospectos. Porque, por exemplo, alguns clientes meus são clientes muito grandes. E é mais fácil bater na porta e entender se nós dois fazemos um match. E se o match vai ser bom para ele e para mim. Então é muito bom prospectar. Porque eu prospecto a nível Brasil, né? Então você imagina que a Acto é do Mato Grosso do Sul, que é um estado pequeno comparado ao Brasil inteiro, que só tem 79 municípios. E eu prospecto o Nordeste inteiro, São Paulo, Brasília, Norte, Belém do Pará. Então é assim que funciona. Então você vai atrás ainda. Eu já estava com a imagem que você já tinha alcançado
não é que é necessário isso, mas que um dia você teve que bater muito na porta para daí as pessoas virem te procurar, porque você virou referência, porque você já é uma referência, Sim. né? Mas então o trabalho nunca para, você sempre vai ter que ir atrás, Sim. assim como inovar. Todos os grandes empresários ainda procuram clientes, só que alguns de forma diferente. E assim, tem um jogo diferente também, né, amigo? Não é uma coisa assim, por mais que seja bom um cliente grande, você vai faturar mais, você não precisa dele para manter o teu negócio, seu estilo de vida, lá. Então, quando você chega para ele, você está mais resolvendo o problema dele, de fato resolvendo o problema seu, né? Exatamente. Isso é muito real. Vou dar um exemplo para vocês. A Microsoft caça cliente todos os dias. A Microsoft tem empresas de representação que batem todos os dias na porta de todas as prefeituras, governos, instituições. Todos nós temos alguma coisa da Microsoft comprada. Mas mesmo assim, ela vai todo dia na porta procurar um cliente novo. Fazer prospecto. Baita ensinamento. Baita ensinamento. Nunca acaba, nunca para de estudar, nunca para de inovar, nunca para de buscar clientes, novos clientes. Não. E aí vai o giro. Segundo um terapeuta, que eu gosto muito, ele falou bem assim: a vida é repetir o mesmo dia todos os dias. É repetir o mesmo dia. E aí ele faz um joguinho, um joguete, e fala assim: se você vivesse a sua vida que você está vivendo hoje, daqui 10 mil anos, você reencarnasse na mesma vida e vivesse o dia de hoje sem poder mudar nada, esse foi o melhor dia que você pôde viver? Porque a vida é essa. Você vai repetir o mesmo dia todos os dias. Então, você teve o melhor dia que você pôde viver? Caramba. Fazer ele da melhor forma, né? É muito profundo isso aqui, porque você tem uma formação para isso, aí você fica criando esses nozinhos na nossa cabeça para desatar. Mas eu acho que o segredo é desatar os nós, porque, cara, tem umas coisas que a gente fala, cara, eu não acredito que eu não pensei nisso antes, né? E de fato, a gente às vezes precisa ouvir, porque são pontos de ruptura na nossa vida, nossa carreira, nosso negócio. Muitas das vezes, por não saber dessas coisas, a gente fica... o cara que chegou no patamar de faturamento, eu acho que não preciso mais prospectar. Não gosto disso. Não preciso mais fazer isso. O negócio ele vai caindo, quando viu, morreu. E porque ele estava fazendo uma coisa que não era uma vida que valeria ser vivida. Ele estava fazendo aquilo por um momento, achando que um dia ia acabar e não vai. É bem isso. Genial. É. Amigo, e como... Falando de futuro, qual que é a perspectiva, qual que é a linha, o que você prefere, o que você pretende fazer de diferente? Eu sei que tem a Acto, que é o teu negócio que está sempre inovando, construindo, trazendo soluções, mas qual é o negócio hoje que tem brilhado seus olhos, que você tem vontade de lançar para o mercado daqui a um tempo, ou a perspectiva de futuro que você está olhando hoje? Hoje eu olho para pequenos produtos em clientes em grandes expansões. Como assim? Imagina produtos que você venda a valores baixos, R$1.000, R$1.200, R$1.300, e aí você alcance grande número de pessoas usando. Legal. Volume, então. Exato. Por quê? Porque esse é o cliente que menos te dá dor de cabeça. Pega o Nubank. O Nubank tem 65 milhões de clientes. Se cada um pagasse R$1 para ele já teria um faturamento de 65 milhões. É um cliente dá pouca dor de cabeça. Você não vai lá conversar com o gerente do banco, etc. Não tem. Então, hoje eu gasto a minha energia, o meu foco para achar oportunidades como essa. E esses produtos hoje você pensa em coisas mais tecnológicas, não tipo... Eu investi numa aceleradora de vendas e por um tempo a gente vendia tickets médios menores, que a gente começou com uma franquia. Mas aí você precisa de estoque. Aí você gastou, você tem passivo. Aí o seu dinheiro passivo ele tem que combater o quanto ele renderia se ele tivesse parado. Então a sua troca é muito doída. Exato. Se você não vender, você perde dinheiro. Porque se o seu dinheiro tivesse parado no banco, estaria ganhando mais do que ele parado na mercadoria. E aí se a mercadoria não vender, você vai ter que baixar o preço dela.
E aí você baixando o preço dela, daqui a pouco você não consegue voltar ao preço original que ela tinha. É esse o jogo. Então é muito difícil. O varejo, que é esse modelo, eu acho que é o modelo de negócio mais difícil que o Brasil tem hoje. Para você ter sucesso no varejo, você tem que ser muito resiliente. Principalmente no Brasil. Sim. Muito resiliente. Muito. Esse é um setor hoje que você não olha, senão para trazer soluções para ele. Não olho. Porque assim, eu quero ajudar esse cara a ganhar dinheiro. Esse cara é um cara que merece ganhar dinheiro, porque ele se esforça muito. Eu sou do varejo, tá? Eu conheço um dono Ele de acabou de falar padaria que acorda todos os dias 4 horas da manhã. E ele tem a padaria há mais de 25 anos. Isso me incomoda, sabia? Porque eu venho de sucessão. E se a gente tem o mesmo negócio há 25 anos, ele não cresceu, parece que a gente parou no tempo. Mas não parou. Não. Você é o perene. Lembra que você me fez a pergunta? Você é o perene. 25 Mas anos é tem que perene. expandir, 25 não Nem necessariamente. tudo precisa expandir. Você não baixou. Manter-se é viver o mesmo dia. Faz N sentido. crises Pô, financeiras. no meio da crise, no meio da Não. pandemia, no meio da troca comercial, no Vocês meio de estão taxas, aí. no meio de tudo, você tá vivo. E outra, a comparação Isso é do- ser empreendedor. Esse Isso Essa é não. visão resiliente. eu não tinha. Eu tinha aquele E- negócio. Se Esse é não o cresceu, esse, morreu. não, esse é o maior sucesso. Eu vivi em todas as adversidades da vida e continuei. Quem que é o maior sobrevivente? Aí vem aquela pergunta: quem sobreviverá no final? Darwin falava que era o mais apto. É verdade. Pega assim, ó, vamos pegar um exemplo besta aqui que todos nós conhecemos. Você pega o Eike Batista. Subiu um dos maiores bilionários do Brasil. Perdeu quase tudo. Vocês lá no seu negócio continuam perene e tem o mesmo tamanho, a mesma coisa. Vocês não sentiram a queda, não sentiram a subida. Talvez você pode querer e ansiar a ambição de sentir crescer. Que é o sentimento de crescer. Que é o sentimento de... Mas esse sentimento lá no topo vai doer muito na hora que cair. Porque ninguém fica no topo para sempre. É Mas verdade. no meio todo mundo sobrevive. Então a grande habilidade empreendedora é persistir. Então, se a Levando gente em talvez, em vez de consideração querer também. ser o topo, é ter vários negócios de meio. Exato. Eu não tenho interesse em ser topo em nada. Eu tenho interesse em ser meio e perene em vários modelos, porque isso cria recurso, isso cria dinheiro. E com dinheiro eu mantenho estruturas, pessoas, mantenho todo mundo. E aí eles vão ser perenes, eles vão passar pelas adversidades. Um negócio com 1000 clientes, se você perder 100, você conquista 100. Mas eu vou sempre ter 1000, não vou ter 50 mil, não vou ter 100 mil. É verdade. Eu gosto de comparar o casamento como uma grande empresa de sucesso pessoal. E o que acontece? A sensação que eu tenho, né? Igual você falou assim, sucesso é quem leva no perene, né? Eu li alguma coisa essa semana, eu não consigo me lembrar que eu tô lendo alguns livros ao mesmo tempo. E a sensação da questão do casamento é isso. Se você é um homem de sucesso, um homem, né? Pelo amor de Deus, feministas, né? Uma pessoa de sucesso aí, é quanto tempo você conseguiu fazer. Porque eu acho que o nosso bem mais precioso é a família ali. E a base disso tudo é o relacionamento, né? O casamento. Porque os filhos a gente só coloca no mundo, educa bem e vai. Mas a nossa trajetória é ali. É o casal. É o casal. E aí, o casamento de sucesso, ele não é 1000 amores, né? Lá em cima o tempo todo. Ele justamente, esse equilíbrio ali, ó, que vai te levar para uma vida de 30, 40, 50 anos e até o fim. Ele é resistir às adversidades que o casamento vai trazer. Imagina que o casamento junta duas pessoas diferentes. Quando a gente se apaixona pelas qualidades. Mas no casamento, os defeitos aparecem. E as diferenças aparecem. E viver com a diferença do outro, de uma forma onde você consegue respeitar que é diferente da sua, é muito difícil. E no casamento, falam muito que é uma sociedade, né? O casamento é a sua primeira sociedade. Mas não tem como ser uma sociedade o casamento, porque no casamento você entra com 100%.
Não existe eu entrar com 50% do que é meu, do que sou eu. Não tem como. Então, quando você traz isso, que é um grande modelo, eu concordo muito com isso que você traz, que eu acho que a família é um dos maiores valores que tem, porque a família cria vários aspectos de prosperidade, porque a família traz continuação, são os filhos, ela traz união nos momentos difíceis, traz apoio. A família, então, ela é um cerne de desenvolvimento humano para a gente poder continuar a nossa espécie. Então, ela é o núcleo para a espécie continuar. Então, ela é muito importante. E aí, quando você vai para o casamento, só existe uma família se tiver um casamento. E nem sempre vão ser flores. Mas será que eu consigo passar as adversidades do lado dessa pessoa? Será que eu vou passar um câncer do lado dessa pessoa e essa pessoa e eu vamos continuar juntos? Essas são perguntas muito importantes a gente fazer em algum momento da vida. Sem contar que a gente muda muito com o tempo. A evolução individual de cada um, profissional, espiritual, né? Sim, tem casos e casos e casos. Eu olho aí, tem pessoas assim com 60 anos, não precisam de mais nada, já alcançaram tudo na vida e querem morar na praia. Enquanto o outro, que é o outro parceira, quer continuar trabalhando. E aí, são flechas para lados opostos. E isso já tá com um relacionamento de anos, né? Já tá com 40 anos de casado. Eu conheço casamentos que tem 40 anos de casado e uma das pessoas tem Alzheimer e tá sobrecarregando a outra. Mas, pô, são 40 anos junto. Então, cara, casamento é um negócio extremamente interessante, importante e muito difícil de se manter. Eu tenho um caso na família que é a tia da minha mãe. Eles estão mais de 55 anos juntos. O tio e a tia. Ele tem uns 80 e pouco, 85, acho. E ela tá quase nos 80. Ela sempre reclama. Ah, não, porque o tio ele é chato. Eu tenho que fazer uma maionese pra vocês, pra ele eu tenho que fazer sem tempero. O tio não come isso, o tio não come aquilo. Daí dá uma hora, ela, pô, mas tomara que que eu não vá antes dele, porque sou eu que sei cuidar dele. Pois é. E eu acho o casamento uma grande escola, né? Para a gente trazer em gestão de empresa, em resiliência, em acreditar no negócio, em entender o momento ruim, as adversidades que tem. Igual você falou assim, né? Vai ter as diferenças ali. Não são tudo flores. Tem as flores, é claro. Tem um momento bom. Mas o negócio tem muita parte difícil aí que a gente precisa. Muito sapo que a gente tem que engolir. Né? É um exercício de humildade, que é um dos pontos que o Felipe trouxe bem no começo. Verdade. O segredo da vida é humildade. E o casamento ele é um exercício de humildade. Sim. E eu acho que, para mim, ele é uma grande alavanca para nós profissionais, assim, no intuito profissional. Eu acho que o casamento é o que mais te joga para cima para você desenvolver, se manter lá, te segurar na hora que não tá bom o negócio. É o casamento. E no casamento um apoia o outro, né? Que eu acho que a coisa mais importante de um casamento é saber que a união vem antes da competição, que a união vem antes da rivalidade, e que a união vem para levar os dois para o mesmo objetivo. Então, quando você tem o seu objetivo muito centrado, falar eu quero isso, e o seu par tem eu quero isso, ele te leva muito além. Porque o casamento é um apoio, é um suporte, um suporta o outro. Porque todo mundo tem dias ruins, todo mundo tem dias difíceis, todo mundo quer desistir. Pô, quantas vezes eu quis desistir durante a minha vida inteira? Recentemente eu pensei, cara, será que eu já quero parar de sofrer tudo isso que eu preciso passar? Porque, cara, empreender é muito difícil. Não importa qual o tamanho que eu tenho, não importa. Empreender é difícil todo dia. Eu faço todos os dias. Do início ao fim. É muito, é muito. Eu vou te falar assim, eu faço todos os dias em torno de 14 reuniões e falo com mais de 120 pessoas por dia. Você pegar, um dia um dos meus líderes pegou meu WhatsApp e contou quantas pessoas eu tinha falado no dia. Davam 114 pessoas que eu falei no dia, tirando os grupos, que eu nem li. Então assim, olha que loucura. Essa é a minha vida. E aí você tem alguém do seu lado que no dia que você tá ruim, vai olhar pra você e vai falar assim... Tô aqui. Caramba. Olha, até a luz
se abalou nesse momento. Essa declaração até... Porque, né, é profundo. Na verdade, esse podcast tá difícil para os solteiros, não é mesmo? E a gente tá aqui com um papo muito interessante. Você falou pra gente sobre tempo é dinheiro e a dedicação. Imagino que a gente tá consumindo bastante seu tempo hoje. E você falou que precisa, né, já, porque ele já precisa tomar o nosso... A gente precisa devolver o tempo para você. E aí a gente vai chegando pro fim. Você tem uma última pergunta? Eu tenho. Felipe, qual que é a dica que você dá para aquela pessoa que está em casa, a ideia do papo do empresário, de fato, esse empresário ter uma ideia, mudar a trajetória de negócio, alguém que está sofrendo no negócio, como você falou, que a gente sofre todo dia. Qual que é a mensagem que você deixa para esse empresário que está assistindo a gente hoje e que passa esse dia a dia do empresário, essa incerteza, as dúvidas, continuo? Não deixe de se observar. Algo que você está fazendo pode ser melhorado e vai fazer você mudar. Caramba. Não deixe de se observar. Normalmente, você é empresário, você é empreendedor, tem tudo que você precisa. Você só não está olhando para você. Corrija alguma coisa que você está fazendo, que o seu negócio vai prosperar. A resposta, então, para o negócio está em você, né? Está em você. Mas, às vezes, também tem que saber se a pessoa quer enxergar, né? Exato. Porque, às vezes, a gente usa muitas vendas para olhar só o mundo floreado que a gente imagina e constrói. E não quer olhar o lado cruel da coisa ali. Gente, eu queria aproveitar essa questão. Tem uma parte de negociação, hard se fala de entender o problema e são as pessoas. E tem uma frase que eu ouvi de pegar essa formação e falar isso para a igreja, para a relação, e falar: aponte o dedo para o lugar certo. Eu acho que isso é difícil, né? Porque a gente tem muito o costume de apontar para os outros, mas apontar para nós e falar: eu sou o problema, resolva. Olha que legal. Aponta o dedo para frente. Aponta o dedo para frente. Quantos dedos tem apontado para você? 3. Pronto, você está apontando para o lado certo, você só não está observando. Você olha um para o outro, 3 para você e 1 para Deus. Deus, o outro que você está apontando, 3 para você. Volta muito mais para você aquilo que você está apontando no outro do que realmente é do outro. É difícil ouvir isso, mas talvez eu acredito que você em casa, Felipe trouxe essa mensagem. Talvez a mudança do teu negócio não está no próximo curso, não está na próxima formação, não está no próximo livro. Talvez esteja, mas talvez o próximo passo do negócio esteja em você. Então, queria agradecer usando essa frase do Felipe, que deixou todo mundo pensativo. A Angélica está aqui ainda... Eu fico imaginando, gente, eu sou visual, eu fico ligando o Tico e o Teco, assim, fazendo as linhas, e eu vou pirando, porque eu vou imaginando 1000 coisas aqui. O nosso propósito do Papo do Empresário, que é um projeto da Associação Comercial e aqui junto com o Conselho de Jovens Empresários, justamente é esse fortalecimento, é mostrar o quanto o fortalecimento do associativismo tem com o empreendedor em si. E é um momento que a gente para ali, principalmente quando a gente está no associativismo, é olhar para a gente ali, não é só olhar para o outro, não. É se enxergar naquele mundo ali, naquela realidade de empreendedorismo e descobrir onde a gente está errando, onde a gente pode melhorar, como a gente pode evoluir e inovar. E nesses momentos finais, queria convidar todos a fazerem parte da associação comercial. O associativismo é isso, a gente construir junto pontes. Queria agradecer mais uma vez o Felipe. Felipe, se quiser falar alguma coisa também, mas eu queria fazer um convite. Além desse podcast, o Felipe gravou recentemente ali com o José Marques. E se você conhecer um pouco mais da história do Felipe, um lado muito bonito da história do Felipe, de construção, de família, de pessoa, eu vi todo o podcast, meu amigo. Que massa! Eu acho que vale super a pena. Agora vocês conheceram uma parte do Felipe, mas vocês não têm a dimensão dessa pessoa que está aqui, desse empresário, mas a pessoa do Felipe. Então lá vocês vão conseguir também chegar a esse lado do Felipe, que é uma pessoa que é empresário, que está aqui, mas também é amigo, também tem um coração, é um pai, tem a Melzinha, você tem 3 filhos, né? Tem a Nath, o Nauê e a Mel. E a Mel. Tem a Nath, o Nauê e a Mel. A Rai, a esposa do Felipe, pessoa maravilhosa também, toda uma família. E
todo esse empresário ele também é um pai, é um líder de uma família, é uma pessoa que leva as amizades com muita importância. Então, para quem quiser conhecer mais esse lado do empresário, por trás do empresário, teria um pouco ali no último podcast. Fique à vontade, amigo. A última palavra do podcast é sua. A minha palavra fica obrigado. E quando vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. É isso aí. Generosidade, né? Obrigada, Felipe, de coração. Sua generosidade de estar aqui, de doar esse tempo que é valioso. Os ensinamentos nem se falam. Isso vai mudar vidas de muitos empresários aí. A minha, com certeza que eu vou ficar fritando. Vai rever o podcast. Vou ficar fritando esse trem aí. Então, obrigada. Até o próximo Papo do Empresário. Segue a gente, compartilha esse vídeo, porque pode ajudar muitos amigos empresários aí. E vem, se você não faz parte, né? Vem com a gente para a Associação Comercial. É isso aí, até a próxima.